Professor Anderson, professor de matemática, e hoje na nossa videoaula nós vamos trabalhar dentro dos objetos de matemática o assunto referente à racionalização de denominadores. Então, assim, primeiramente, o importante é nós conceituarmos o que é racionalizar. Racionalizar é um processo, é um artifício matemático utilizado para quando nós tivermos um radical no denominador de uma fração, nós retirarmos esse radical do denominador, porém sem alterar o resultado final. Nós vamos ver que nós vamos nos deparar com três casos. Primeiro caso, quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador. Segundo caso, quando nós temos uma raiz com índice diferente de 2, então uma raiz cúbica, uma raiz quarta, seja lá a raiz que for. E o terceiro caso, quando nós tivermos uma soma ou uma subtração no denominador, onde um dos termos ou ambos os termos terão radical na sua estrutura. Então, o primeiro caso que nós vamos ver de racionalização de denominadores é o caso quando nós temos raiz quadrada no denominador, correto, pessoal? Então, quando eu tiver uma raiz quadrada no denominador, por exemplo, vamos dizer que vamos partir do nosso primeiro exemplo, nós tivéssemos, por exemplo, nosso primeiro exemplo, 3 dividido por raiz quadrada de 2. Como que eu vou racionalizar esse denominador? Como nós vamos trabalhar, no primeiro caso, com raiz quadrada, o meu fator de multiplicação, o meu fator de racionalização, ele vai ser quem? O radical cujo o índice é raiz quadrada, tá, pessoal? Então, nós vamos trabalhar com o quê? O que vai ser o meu fator de multiplicação? Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada do valor que está ali, no caso aqui, raiz quadrada de 2. Então, primeiro passo, vou lá no denominador, o radical que eu tenho lá, a raiz quadrada que eu tenho, a raiz quadrada de 2, vou multiplicar numerador e denominador por, no caso aqui, raiz quadrada de 2. Bom, aqui eu tenho 3 vezes raiz quadrada de 2, 3 raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, e aí que vem a nossa, onde nós vamos excluir esse radical do denominador. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2, ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, é 4 que é 2 ao quadrado, neste caso. Então, isso vai ser igual a 3 raiz quadrada de 2 dividido, vou anular ali o índice, raiz, o radical que é índice 2 com o expoente que é 2, porque raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 4 vale exatamente 2. E chego na resposta. Se nós tivéssemos em mãos uma calculadora e fizéssemos essa divisão e posteriormente essa divisão, nós veríamos que o resultado seria exatamente o mesmo. Um outro exemplo aqui desse primeiro caso que nós podemos fazer é quando eu tenho, por exemplo, 4 dividido por 2 vezes raiz quadrada de 3. Além do radical, eu tenho um coeficiente. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? O nosso fator de multiplicação será somente
o radical, tá, pessoal? O coeficiente não. O meu fator de multiplicação vai ser quem? Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Isso vai ser igual a 4 que multiplica raiz quadrada de 3 dividido por 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Por que raiz quadrada de 3 ao quadrado? Porque raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 9, que é 3 ao quadrado. Então isso será igual ao quê? 4 raiz quadrada de 3 dividido por 2 vezes, e aí vem, extraímos a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é igual a 3. Chego finalmente que isso será igual a 4 raiz quadrada de 3 dividido por 6. Posso simplificar esse coeficiente com esse e esse 6, ambos por 2. Isso será igual a 2 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Então, olha, se dividir 4 por 2, que deu 2, 6 por 2, que deu 3. Tá, pessoal? Este é o primeiro caso, raiz quadrada no denominador. Segundo caso que nós vamos ver, segundo caso é quando nós temos no denominador uma raiz com índice diferente de 2. Então pode ser uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui com uma raiz cúbica para vocês terem a ideia preliminar de como que nós devemos fazer. E o que nós falarmos nesse caso vai servir de referência para todos os outros casos que aparecerem com índice diferente de 2, tá legal? Então podemos ter um exemplo onde eu tinha 5 dividido por raiz cúbica de 7. Bom, qual o procedimento que eu vou fazer? O índice do radical no fator multiplicativo, ele vai continuar sendo o mesmo. Ou seja, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 7 e raiz cúbica de 7. O que tem de diferente desse caso em relação ao anterior? O valor do radicando no fator de multiplicação, o 7 em laranja aqui, ele vai ter um expoente. E quanto vai valer esse expoente? Eu vou fazer este índice aqui, 3 no caso, menos a potência, que quando não aparece é 1. Então, 3 menos 1 é 2. Então, o expoente aqui desse fator de multiplicação é 2. Por que isso, Anderson? Já vamos verificar. Então, eu vou ficar com 5 raiz cúbica de 49, porque 7 vezes 7 é 49. E vejam vocês como é que vai ficar aqui o denominador, pessoal. Vai ficar raiz cúbica desta multiplicação. 7 na 1 vezes 7 na 2. 7 na 1 vezes 7 na 2. Ou seja, isso vai ser igual a 5 raiz cúbica de 49 dividido por raiz cúbica de 7 em qual expoente? Multiplicação, né, de bases iguais, nós somamos os expoentes. 1 mais 2, 3. Cheguei aonde era o meu desejo. Qual era o meu desejo? Que esse expoente deste radicando aqui seja igual ao índice. Todo o processo que foi feito foi para que
justamente para que eu conseguisse chegar neste feito. Então, nós vamos ficar com 5 raiz cúbica de 49 dividido por índice 3, anulou com o expoente, né? Raiz cúbica de 7 ao cubo, o índice é igual ao expoente, ambos se anulam, sobrou somente o 7 no denominador. Se porventura eu tivesse algum fator que fosse possível dividir ou simplificar por 7, nós iríamos fazer a simplificação. Legal, pessoal? Então vejam bem, primeiro caso, raiz quadrada no denominador, segundo caso, raiz com índice diferente de 2 no denominador. E qual é o terceiro caso? Vamos apagar aqui e vamos dar continuidade. O terceiro caso, nós vamos ter uma soma ou subtração, aonde um dos termos terá em sua estrutura um radical. Legal, pessoal? Então vamos lá. Terceiro caso. Esse terceiro caso, eu vou ter, vamos ao exemplo. Nós vamos ter, por exemplo, 2 dividido por 3 mais raiz de 5. Anderson, como que nós vamos sair dessa arapuca montada lá quando nos depararmos com uma situação dessas? Primeiramente, nós temos que ter o domínio de um produto notável que se chama produto da soma pela diferença de dois termos. E o que consiste esse produto da soma pela diferença de dois termos? É quando eu tenho, por exemplo, A mais B vezes A menos B. Isso será igual ao quê? Ao quadrado do primeiro termo, regra, tá, pessoal? Produto notável. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Este produto notável é o que eu vou aplicar para conseguir resolver esta situação aí. Como que fizemos? Então vamos lá, vou começar novamente a resolver. 2 dividido 3 mais raiz quadrada de 5. O meu fator de multiplicação vai ser o conjugado. O que é o conjugado? Eu vou repetir os termos, porém eu vou trocar o sinal do meio desses termos. Se for mais, fica menos. Se for menos, fica mais. Então eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado dos termos do denominador. Então vamos ver. Isso vai ser igual a 3 menos raiz de 5 dividido por 3 menos raiz de 5. Isso vai ser igual. Este 2 aqui, ó, ele multiplica ambos os termos. Ele multiplica o 3 e multiplica o 1 raiz de 5. Então vai ficar 6 menos 2 raiz de 5. E analisando de maneira cautelosa o denominador, o que eu tenho? Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Por isso que, se for mais, eu multiplico por menos entre os termos. Se for menos entre os termos, eu multiplico por mais. Então vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O numerador não posso fazer mais nada, pessoal. Então nós vamos ter lá 6 menos 2 raiz quadrada de 5. No denominador, vou eliminar o radical, porque 3 ao quadrado é 9.
Raiz de 5 ao quadrado, anulo o quadrado com o índice que era 2, ficou 5. Então, isso vai ser igual a 6 menos 2 raiz de 5 sobre 4. Terminou a racionalização, Anderson? Terminou. Legal. O que podemos fazer aqui? Se eu analisar a resposta, vou ver que todos os três termos, o 6, o 2 e o 4, todos eles são múltiplos de 2, correto, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Simplificar toda ela por 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2, 3 menos 2 dividido por 2, que é 1. Então, fica só a raiz quadrada de 5 e 4 dividido por 2, 2. Esta é a forma racionalizada desta fração aqui. Legal, pessoal? Há vários livros e literaturas, principalmente do 9º ano do ensino fundamental, onde vocês vão se deparar com muitos exercícios de aplicação de racionalização, tá? Então, deixem lá o likezinho lá abaixo do vídeo e, se tiverem oportunidade, se inscrevam lá no canal do Undershow da Matemática. Desejo a todos um bom estudo e nos vemos no próximo vídeo.